Alô, amigos do blog de Quais Novos, estamos aqui para trazer mais algumas notícias que aconteceram agora recentemente, né, que chamaram a atenção. Então, peço a vocês que acompanhem comigo e vejam aí tudo que a gente vem trazendo para ser discutido hoje, ser discutido, ser analisado e ser aí visto por todos. Vamos acompanhar aqui comigo. Um dos dados mais importantes que vamos trazer hoje é sobre a economia. Careca do INSS, piloto dos Estados Unidos que ainda está sumido. Nominatas no Rio Grande do Norte começa a se desenhar. E vamos acompanhar mais algumas notícias. Pessoal, vamos iniciar aqui com um corte da Jovem Pan, né, de Pablo. Um corte e um vídeo que ele fez muito bom ontem, trouxe vários dados. E eu queria colocar aqui um corte. A gente não pode colocar o vídeo todo, mas para mim o vídeo ficou bem interessante. Traz muita informação, mas a gente vamos trazer só um corte daquilo que a gente achou mais interessante. Então, peço a vocês que acompanhem aqui. A oposição ganha força com os dados econômicos apresentados, que são alarmantes. O aumento do déficit público, o crescimento da dívida e os prejuízos estatais mostram um quadro de descontrole fiscal que é inevitável e recai sobre a população. A lógica é clara. Quando o governo gasta mais do que arrecada, quem paga a conta é o cidadão, seja por meio de impostos, inflação ou serviços públicos precários. Acompanhe comigo aqui no blog de Quais Novos. Mas com certeza, vem aumento de passagem aí. Na política doméstica, Flávio ganhou força, muita força. Vamos para os pontos que eu separei para o sextório de hoje. Primeiro ponto, as vitórias de Flávio. Flávio Bolsonaro não para de acumular vitórias políticas. Uma nova pesquisa da Paraná Pesquisas colocou o senador à frente do presidente Lula de novo. Não é um caso isolado. Na semana passada, levantamento da Atlas Intel já mostrava Flávio Bolsonaro vencendo a disputa presidencial no segundo turno. E tem mais. Em São Paulo, outra sondagem divulgada pelo Grupo Estado também indicou vantagem expressiva de Flávio sobre Lula na corrida por Planalto. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. O cenário político também mudou e mudou a favor dos investidores que defendem a alternância de poder e rigor fiscal. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou para a prisão domiciliar. Apesar das restrições, isso pode ampliar sua articulação nos bastidores e fortalecer a influência política da família. Além disso, a direita ficou menos fragmentada. A desistência de Ratinho Júnior reduziu a divisão no campo conservador. Mais um ponto positivo para Flávio. E ainda tem um fator estratégico. O PSD, do Kassab, decidiu lançar candidato próprio ao Planalto, o governador Ronaldo Caiado. E isso pode dividir votos e, de certa maneira, ajudar Flávio na missão de desgastar a popularidade do presidente Lula. Segundo ponto, estatais têm o pior resultado da história. Estão quebrando. E chuta quem vai pagar essa conta. Acertou! É você! As estatais federais estouraram 4 bilhões e 100 milhões de reais só nos primeiros 2 meses de 2026. O pior resultado do primeiro bimestre de todos os tempos, desde 2002, quando começou a ser monitorado. Para você ter noção do tamanho do estrago e do aumento do descontrole, esse rombo já é quase do tamanho de todo o prejuízo do ano passado inteiro, que foi cerca de 5 bilhões. Cê tá louco? Correios, Infraero, Serpro, Dataprev, empresas que vivem do Tesouro Nacional, ou seja, do nosso dinheiro, do dinheiro do contribuinte brasileiro, continuam sangrando recursos públicos sem parar. Numa espiral louca, como se isso fosse acabar. Os Correios, então, nem se fala. Prejuízos crescem exponencialmente ano atrás ano e ninguém do governo parece ter alguma reação. O quadro geral é um desastre. Em fevereiro, o setor público brasileiro fechou com déficit de inimagináveis 16 bilhões e 400 milhões de reais. O governo central, sozinho, jogou quase 30 bilhões de reais no vermelho em um único mês. 29 bilhões e 500, para ser preciso. Quem segurou um pouco foram os estados e municípios, com superávit de quase 14 bilhões de reais. Mas nem isso foi suficiente para tapar o buraco de Brasília. A dívida bruta do governo já chegou a 79,2% do PIB. 10 trilhões e 200 bilhões de reais. Dá até calafrio, dá arrepio esse número. E a tendência é piorar. É um desespero. O Brasil ganha um novo título, o terceiro país mais endividado da América do Sul. Pior que a gente, só a Venezuela e a Bolívia. Olha que tragédia. O Brasil está dividindo o mesmo pódio de endividamento que a Venezuela, destruída pelo Nicolás Maduro. Somos medalha de bronze em arrebentar com as contas públicas. Segundo o FMI, somos o terceiro país mais endividado da América do Sul em relação ao PIB, com uma dívida equivalente a 91,4% de tudo que o país produz. É isso aí, 91,4% do PIB. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, tentar se esconder atrás de metodologias. Pessoal, os dados que Pablo traz, Pablo da Jovem Pan, são assustadores para o Brasil. Ele fala muito sobre a economia e a gente fica cada vez mais com medo do que possa vir aí pela frente para o nosso Brasil. Com esses dados aí de contas públicas do governo,
deixa a gente cada vez mais assustado quanto brasileiro, quanto pessoas que precisam que o Brasil caminhe cada vez para frente. A gente vê aí um desastre, né, desse nas contas públicas. Mas vamos passar à frente para ver os outros assuntos. Precisou de assessoria contábil? Indicamos Eldio Júnior. Contato 849-9678-2120. Não deixe que o imposto de renda vire um bicho-papão. Rede de lavagem usada pelo careca do INSS movimentou 39 bilhões. Pessoal, vocês sabem o que é 39 bilhões? É dinheiro, é muito dinheiro. Ao rastrear as transações do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a CPMI do INSS no Congresso Nacional encontrou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já descoberta no Brasil. Pessoal, peço que vocês acompanhem essa notícia aqui. Esse vídeo é do Metrópolis, então vamos colocar aqui para a gente ver o que aconteceu. É o careca do INSS, né? Cada dia mais aparece mais coisas sobre ele, apesar de que a esquerda conseguiu enterrar a CPI do INSS, né? Vamos ver aqui. Ao rastrear as transações do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a CPMI no Congresso Nacional esbarrou sem querer em uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já descobertas no Brasil. Formada por 41 empresas de fachada, essa rede movimentou pelo menos 39 bilhões de reais e era usada inclusive por criminosos ligados à facção Primeiro Comando da Capital, PCC, e ao grupo terrorista libanês Hezbollah. As informações constam no relatório final da CPMI do INSS, apresentado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. O texto, no entanto, não foi votado e a comissão terminou sem um relatório final aprovado. A lavagem de dinheiro é o processo de fazer recursos de origem criminosa parecerem legais, para que possam ser usados na economia formal. No caso do careca do INSS, esse fluxo começava com entidades de fachada que faziam os descontos ilegais nas aposentadorias dos idosos. Eram entidades como Abapem, Abasprev e CBPA, que enviaram milhões de reais ao operador. Ao todo, ele recebeu 353 milhões de reais dessas entidades, segundo o relatório da CPMI. Desse total, pelo menos 150 milhões foram escoados por meio dessa rede de lavagem. O dinheiro era injetado na rede por meio de 4 empresas principais: a Arpar Administração, a Dinar, a HBR Capital e a Spider Consultoria. Segundo o relatório, essa rede movimentou 39 bilhões de reais no total, sendo 20,4 bilhões em créditos e 18,6 bilhões em débitos. Após circular entre diversos CNPJs, o dinheiro era enviado para o exterior ou investido em criptomoedas como o Bitcoin, que é um ativo legítimo, mas que pode ser usado também para ocultar dinheiro de origem ilícita. Os CNPJs tinham características típicas de empresas de fachada: firmas sem funcionários, registradas em endereços residenciais e sem presença digital nenhuma, ou seja, sem o site e uma rede social. No papel, os donos eram pessoas sem atuação empresarial, como beneficiários de programas sociais e moradores de estados distantes. O relatório aponta uma movimentação intensa de recursos em curto período, com empresas sendo criadas e fechadas em sequência para dificultar o rastreamento do dinheiro. A maioria das transações ocorre entre os CNPJs, com poucas pessoas físicas identificadas. Entre os possíveis destinatários finais estão empresas que operam câmbio e negociam criptoativos. O volume movimentado por essa rede de 39 bilhões é muito superior ao total dos descontos da farra do INSS, que é estimado em 6,3 bilhões. Segundo o relatório da CPMI, essa diferença se explica porque a mesma estrutura também era usada por outros grupos criminosos, inclusive... Olha aqui, isso aqui é o jornal O Povo, para vocês verem como que acontecem as coisas no Brasil. Políticos comemorando que terminou em pizza a CPI do INSS. É só isso, né? Comemorando a rejeição do relatório da CPI do INSS. Veja só. Eles comemorando, né? Comemorando que foi rejeitado o relatório da CPMI. Isso aí é o jornal O Povo, né? Que está colocando. Comemorando a não aprovação do relatório que defendeu a aposentagem. Olha, isso aqui não foi derrota, não. Foi vitória para o povo brasileiro. 15 pessoas presas, 216 milhões. Parabéns. Foi trabalho Agora me diga, pessoal, tem como um Brasil desse dar certo? A gente vendo políticos
comemorando, né, porque não foi investigado ou porque não botou para frente uma CPMI que estava investigando roubos, desvios. A notícia é da CNN. Piloto americano é resgatado após jato ser abatido no Irã, dizem fontes. Ele está vivo, sob custódia dos Estados Unidos, e busca pelo segundo tripulante que continua desaparecido. Pessoal, foi abatido, né, lá nessa guerra que está acontecendo no Irã, um jato americano. E foi conseguir resgatar um dos tripulantes, né, e o segundo está desaparecido. Agora, colocam que o Irã está tentando aí capturar o mais rápido possível esse tripulante para fazer dele aí, quem sabe, um prisioneiro de guerra. Pessoal, se o Irã pegar esse piloto como prisioneiro de guerra, pode crer que essa guerra pode se aumentar mais, né? Porque os Estados Unidos não vai aceitar uma coisa como essa, pelo menos é o que a gente acha. E como potência, né, pode acontecer muita coisa ainda nessa guerra que a gente está acompanhando também dos Estados Unidos, Israel e Irã, né? Vamos passar à frente aqui. A imprensa norte-americana informou nesta sexta-feira que um dos pilotos que pilotavam um caça abatido pelo Irã foi resgatado. Uma operação de busca teve que ser realizada pelos Estados Unidos no Irã após o caça F-35 ser atingido e os dois pilotos ejetarem dentro do território iraniano. Um dos pilotos foi localizado e resgatado. O segundo ainda segue desaparecido, de acordo com fontes do exército norte-americano. O governo de Donald Trump ainda não se pronunciou sobre o incidente. Na manhã desta sexta, o Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica anunciou a destruição da aeronave militar na área central do país. O comunicado ainda informa que, por conta da destruição do caça, não havia notícia sobre o destino do piloto. Após o incidente, autoridades iranianas anunciaram uma recompensa de 30 bilhões de reais iranianos para quem encontrar um dos pilotos norte-americanos. A mídia estatal do Irã informou que um dos pilotos teria sido capturado por forças ligadas aos Guardiões. Apesar disso, a informação não foi confirmada por Washington. E para saber mais detalhes, acesse metropolis.com e o nosso canal no YouTube. Pois é, pessoal, a questão aqui é o seguinte: se realmente o Irã chegar a fazer um prisioneiro de guerra, aí pode-se dizer que a guerra vai piorar ainda mais, porque os Estados Unidos vai ter motivos para ir em busca desse prisioneiro de guerra. Então vamos acompanhar o que vai acontecer aí para os próximos dias, né? Se vão encontrar esse piloto ou não. Aguardar o que é a inteligência americana e o que eles vão fazer para resolver esse problema aí. Visite o blog de Currais Novos, www.cnovos.com, e fique por dentro de todos os assuntos de Currais Novos, Rio Grande do Norte e do Brasil. Contatos abaixo. E no Rio Grande do Norte a corrida eleitoral praticamente já começou. As nominatas aí estão numa luta para serem formadas, para começar a ser apresentadas os pré-candidatos, tudo na corrida eleitoral já, né, praticamente, em busca aí de suas cadeiras, seja no Legislativo Estadual, ou seja no Legislativo Nacional. Vamos acompanhar aqui a notícia da 96 FM sobre as nominatas. São 6h48, vamos falar de política local. Tá faltando 2 dias pro prazo final, né, das nominatas. As nominatas começam a se desenhar, mas tem prazo ainda até o sábado. Faltando, portanto, esses 2 dias, algumas definições, alguns encaixes já aparecendo, né? Partidos e pré-candidatos começam a se movimentar, agora com um pouco mais de intensidade no estado. Nos bastidores, já há algumas mudanças importantes. Camila Araújo deve se filiar ao PL. Sim. E o vereador Robson Carvalho permanece no União Brasil. A Tabata Pimenta foi liberada pelo PSOL, foi pelo PV, foi pro PV. Pra rede. Pessoal, essas foram as notícias com relação à movimentação política aqui no Rio Grande do Norte. E com isso, pessoal, encerramos o nosso editorial de hoje, né? Um pouquinho do que aconteceu na política, todas as notícias que a gente vinha acompanhando agora nos últimos dias, né? Então, logo traremos mais um vídeo para vocês. Precisou de assessoria contábil? Indicamos Eldio Júnior. Contato 849-9678-2120. Não deixe que o imposto de renda vire um bicho-papão.